A música em Israel. Nesse vídeo, nós vamos estudar o segundo capítulo desse livrinho aqui, Música, sua influência na vida do cristão, de Ellen White. Antes da gente passar ao conteúdo desse livro, se você não tem o livrinho com você, na descrição desse vídeo você pode encontrar um PDF completo com o seu conteúdo para estudar com a gente online. E antes da gente passar a analisar o segundo capítulo, deixe-me dizer a vocês a reação a respeito do vídeo de número 1, que comentava o primeiro capítulo. Foi o último vídeo que eu lancei a esse respeito. O Mábio Coelho, ele diz assim: gostei do vídeo. E um resumo de tudo aquilo que ele me escreveu, nas palavras dele, diz assim: sobre a citação de que a música deve ser suave e pura, lamentavelmente este é um problema de tradução. No original, a palavra é sweet, que literalmente quer dizer doce. Mas quando trata de música, é sinônimo de melodioso e harmonioso. Seu critério, falando do meu critério, seu critério é válido para evitar extremos, só que na conclusão você está sendo um pouquinho reducionista. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço bastante a reação do Mábio e, como sempre, uma reação inteligente, tranquila. E eu queria comentar brevemente essas duas considerações. Bom, a gente traduzir a palavra sweet como suave é uma tradução legítima. Uma canção doce pode ser legitimamente entendida como uma canção suave, sem nenhuma dificuldade. Mas mesmo que a gente troque suave por melodioso ou harmonioso, isso não resolve o problema da comparação entre as músicas. Porque o meu argumento naquele vídeo foi de que existem músicas mais suaves e menos suaves. Assim, eu poderia dizer que existem músicas mais melodiosas ou menos melodiosas, mais harmoniosas ou menos harmoniosas. E aí, através desse tipo de critério, de comparação de uma música com a outra, começar a desqualificar certas músicas para o louvor a Deus. E isso dentro do próprio Inário Adventista, dentro do universo da música adventista produzida oficialmente pela igreja, ou mesmo de cantores, grupos, quartetos, corais da igreja de forma geral. Então, trocar a tradução desse termo não resolve o problema. É fato que nós ainda vamos precisar entender suavidade ou docilidade ou a condição de ser melodioso ou harmonioso como um critério subjetivo e não objetivo. Ellen White não descreve no seu texto o que é a música doce. Se ela é lenta ou rápida, forte ou fraca, X ou Y em termos de tom, andamento, ritmo, estilo musical e etc. De forma que a falta de um padrão objetivo ainda é a realidade, mesmo que troquemos a tradução do termo em si. E quanto ao reducionismo, a questão é a seguinte: eu sinceramente prefiro entender que reducionismo é, de fato, acusar a igreja em nome desse tipo de critério subjetivo. Isso é que é reducionista. Eu reduzo o conceito da música doce, a música que me agrada, X ou Y por qualquer razão pessoal minha, e começo a atacar qualquer outro estilo de música que outras pessoas utilizem para adorar a Deus. Eu creio que essa é uma postura reducionista. Agora, colocar esse critério como um critério subjetivo, como de fato ele é, não creio ser uma postura reducionista, mas uma postura realista diante da falta de um padrão musical objetivo. Essa é a minha reação às colocações do Mábio, mas eu agradeço muito a crítica do Mábio, a crítica com um espírito cristão, tranquilo, inteligente, e que fica aí para aqueles que estão vendo esse novo vídeo pararem para pensar no argumento do Mábio e nas minhas considerações também, e vocês tiram as conclusões pessoais de vocês. Bom, o capítulo que nós vamos estudar hoje, deste livrinho aqui, ele consiste de 4 citações do Espírito de Profecia. A primeira dessas citações se encontra no livro Educação, página 39, e nós lemos assim: Enquanto
enquanto o povo viajava pelo deserto, muitas lições preciosas se lhes fixavam na mente por meio de cânticos. Na ocasião em que se livraram do exército de Faraó, todo o povo participou do cântico de triunfo, todo o povo de Israel. Ao longe, pelo deserto e pelo mar, ecoava o festivo estribilho, e as montanhas repercutiam as modulações de louvor. Cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou. Êxodo 15, verso 21. Muitas vezes, durante a jornada, era repetido esse cântico, animando os corações e avivando a fé nos viajantes peregrinos. Os mandamentos, conforme foram dados no Sinai, com promessas de favor de Deus e referências às suas maravilhosas obras de livramento, foram, por orientação divina, expressos em cânticos e cantados ao som de música instrumental, sendo devidamente acompanhados pelo povo. Assim, elevaram-se seus pensamentos acima das provações e dificuldades do caminho. Abrandava-se, acalmava-se aquele espírito inquieto e turbulento. Implantavam-se os princípios da verdade na memória e fortalecia-se a fé. A ação combinada ensinava ordem e unidade, e o povo era levado em contato mais íntimo com Deus e uns com os outros. Nessa citação, existe então um texto bíblico que Ellen White faz alusão a ele. O texto é Êxodo 15, verso 21, que está ali no capítulo 15 como um dos mais importantes cânticos descritos em toda a Bíblia. Ellen White fala desse cântico como um estribilho festivo, uma música alegre. E a Bíblia fala que essa música foi acompanhada por tambores, canto, danças. E Ellen White diz que todo o povo de Israel participou neste cântico. Ellen White diz então que esse canto ele era acompanhado ao som de música instrumental e que essa música, ela acalmava o espírito inquieto e turbulento e imprimia os princípios da verdade na memória e fortalecia a fé. Então, depois de muitos anos que eles já tinham passado pelo Mar Vermelho, 10 anos, 15 anos, 5 anos, eles cantavam aquele cântico e aquilo fortalecia a sua fé e avivava na memória deles o livramento que Deus já havia realizado em seu favor, através da música. Nesse texto, Ellen White fala que uma ação combinada ensina ordem e unidade. E aqui está uma descrição que pode ser usada e aplicada para a realidade musical. O que é então vários instrumentos sendo tocados juntos? Várias pessoas cantando junto. É uma ação combinada. E esse fazer música, então, ele ensina lições de ordem e unidade, de inteligência, de trabalho coletivo, de trabalho em grupo. E isso é muito interessante. E através da música, nesse sentido, o povo era levado em contato mais íntimo com Deus, porque era Deus que eles estavam louvando, e também uns com os outros, porque eles tinham que estar junto, cantando a mesma letra, tocando o mesmo estilo musical e etc. Conquanto esse estilo musical não seja descrito musicalmente. A segunda citação desse capítulo fala da escola dos profetas. No livro Educação, página 47, Ellen White escreve assim: tanto nas escolas como nos lares, grande parte do ensino era oral, mas os jovens também aprendiam a ler os escritos hebraicos e os rolos de pergaminho das escrituras do Antigo Testamento eram abertos ao seu estudo. Os principais assuntos nos estudos dessas escolas eram a lei de Deus, com as instruções dadas a Moisés, a história sagrada, a música sacra e a poesia. Então, Ellen White, falando aqui da escola dos profetas, ela diz que a música sagrada, música sacra, que louva a Deus, ela estava incluída entre os principais assuntos ensinados nas escolas primitivas do povo de Deus. Nas escolas desde os tempos, então, de Moisés, Josué e de todo o Antigo Testamento. Ali eles estudavam
o hebraico, aquilo que Deus já estava revelando, já estava escrito, mas também estudavam o cântico sagrado. Olha que tremenda importância tem o louvor a Deus, o cântico, a música, ensinada nas escolas do povo de Deus já há 3.500 anos atrás, praticamente. Terceira citação desse capítulo está ali no livro Patriarcas e Profetas, página 594. E Ellen White escreve assim: intelectos santificados tiravam do tesouro de Deus coisas novas e velhas, e o Espírito de Deus se manifestava na profecia e no cântico sagrado. Fazia com que a música servisse a um santo propósito, a fim de erguer os pensamentos àquilo que é puro, nobre e edificante, e despertar na pessoa devoção e gratidão para com Deus. Que contraste entre o antigo costume e os usos a que muitas vezes é a música dedicada hoje. Quantos empregam esse dom para exaltar o eu, em vez de usá-lo para glorificar a Deus? O amor pela música leva os incautos a unir-se com os amantes do mundo, nas reuniões de diversões, onde Deus proibiu a seus filhos irem. Assim, aquilo que é uma grande bênção quando devidamente usado, torna-se um dos mais bem-sucedidos fatores pelos quais Satanás distrai a mente do dever e da contemplação das coisas eternas. O último parágrafo da citação diz assim: a música faz parte do culto a Deus nas cortes celestiais, e devemos nos esforçar em nossos cânticos de louvor para nos aproximar tanto quanto possível da harmonia dos coros celestiais. O devido treino da voz é um aspecto importante da educação e não deve ser negligenciado. O cântico, como parte do culto religioso, é um ato de adoração da mesma forma que a prece. O coração deve sentir o espírito do cântico, a fim de lhe dar a expressão correta. Essa é uma citação ampla, grande, com muita coisa interessante. E Ellen White aponta para o passado. O Espírito de Deus se manifestava no cântico sagrado. Nos tempos de Israel, nos tempos em que Deus libertou o povo do Egito e lhe concedeu a sua lei, a música servia a um propósito sagrado, para elevar, enobrecer a mente humana. Então, tirar o povo de um pensamento pecaminoso, mesquinho, carnal, de reclamação, de murmuração, de falta de fé, incredulidade, e elevar o pensamento desse povo, aquilo que edifica, que é nobre, que é puro, e despertar gratidão a Deus, agradecer por tudo que Deus já fez, e devoção, o sentimento de adoração, de amor por Deus. Olha que propósitos maravilhosos aos quais a música serve. Agora, nem tudo são flores, assim, né? Nem tudo são coisas tão positivas. Ela diz assim, que grande contraste entre o bom uso, o uso devido da música, e o uso que muitas vezes, não todas as vezes, é a música prestada nos dias de hoje. E ela faz um resumo desse mau uso como a exaltação do eu. Ellen White não diz a boa música, a música bem empregada tem o estilo musical X e a má música, que é mal empregada, tem o estilo musical Y. Não. Ela faz uma distinção entre a música que nos eleva a Deus e aquela que exalta o eu. Então ela usa um padrão moral para designar o que é a música devidamente utilizada ou a música indevida. E ela não usa um padrão musical. A música clássica europeia do século X ou Y é a música que agrada a Deus. A música africana, rock, blues, jazz ou etc. é a música que exalta o eu. Não é nesses termos que Ellen White, então, ela faz essa aplicação musical. Ela não coloca estilos musicais dentro do texto. Ela simplesmente diz, há músicas que servem para honrar a Deus e há músicas para exaltar o eu. E naturalmente o povo de Deus deve escolher a primeira e se afastar da segunda categoria. Agora ela fala que muitas vezes
Esse prazer que a gente tem na música, esse amor pela música, ele serve como isca para os cristãos estarem se associando a mundanos, a pessoas que expressam então vícios, pecados, rebeldia contra Deus. E muitas vezes os cristãos, ao ouvirem as músicas dos mundanos, eles apreciam essas músicas e se colocam no terreno proibido, no terreno da tentação, no terreno que conduz ao pecado. Ela diz que a música pode ser uma bênção quando devidamente usada, mas também um meio bem-sucedido para Satanás atrair a mente daquilo que é o nosso dever, adorar a Deus, buscar a Deus, amar a Deus, e também das coisas eternas. E agora a gente já não pensa mais no céu, na missão, na salvação, e estamos muitas vezes distraídos com as músicas deste mundo. Ela chega a dizer que existe música no céu para louvar a Deus e que nós devemos fazer todo o esforço humano para nos aproximar o máximo possível desses louvores celestiais. Aqui já tem uma implicação que nós não somos capazes de nos aproximar 100% do louvor celestial. Nós não podemos imitar 100% a música do céu, mas nós deveríamos então procurar beber do Espírito do céu para nos aproximar o máximo que pudermos do louvor que ali é praticado. Então, se no céu há pureza, nós devemos buscar pureza e expressar pureza no nosso louvor. Se no céu há amor, nós devemos buscar amor e expressar amor na nossa música. O máximo que a gente conseguir. Ela fala do devido treino da voz como um aspecto importante da educação. Então a voz no sentido do canto, talvez não só do canto, né, da própria pregação, da retórica e etc. Mas aqui está envolvida a questão do canto também. Ela diz que o cântico de louvor é parte da adoração, algo muito importante no culto, tanto quanto a oração. E ela diz assim, que nós devemos sentir o espírito do cântico para dar a ele a expressão correta. É assim que muitas vezes, quando a gente vai cantar músicas de esperança, nós precisamos ter a experiência da esperança no nosso coração, para podermos cantar com esperança. Ou, por exemplo, um exemplo mais simples, a experiência da alegria. Como é que você canta uma música alegre com o espírito triste? Nós temos que ter a alegria cristã, a alegria da salvação, e então expressar essa alegria no cântico. Poderíamos dizer o mesmo sobre amor, fé, ânimo e etc. Sentir essas realidades que são expressas nas letras, nas músicas, para então darmos a expressão, o espírito correto ao nosso louvor. Isso é muito interessante. A quarta e última citação, livro Educação, página 42, Ellen White diz assim: a viagem a Jerusalém, daquela maneira simples, patriarcal, por entre as belezas da primavera, o esplendor do verão, ou a glória de um outono amadurecido, era um deleite. Com ofertas de gratidão vinham eles, desde o homem de cabelos brancos até a criancinha, a fim de encontrar com Deus em sua santa habitação. Enquanto viajavam as experiências do passado, as histórias que tanto idosos como jovens ainda amam tanto, eram de novo contadas às crianças hebreias. Eram entoados os cânticos que os haviam encorajado na peregrinação no deserto. Os mandamentos de Deus eram recitados em cantochão, e em combinação com as abençoadas influências da natureza e da cordial amizade, fixavam-se para sempre na memória das crianças e dos jovens. Aqui Ellen White fala sobre cânticos que encorajam e geram uma consciência histórica. O povo de Israel tinha que subir a Jerusalém algumas festas por ano, e nessas peregrinações então eles iam relembrando a história, cantando a história, contando a história. E eles cantavam os mandamentos de Deus em cantochão, que é uma espécie de dizer a capela. Então nem sempre eles louvavam como instrumentos, às vezes como instrumentos, às vezes só as vozes humanas. E que essas vozes cantando, às vezes se combinavam com os sons da natureza, do vento, das árvores, de qualquer realidade que fizesse barulho ali, e faziam então parte desse louvor
ao grande e infinito Deus. Ela fala também que muitas vezes esses cânticos eram cantados na atmosfera da amizade. E quando os mais jovens viam essa manifestação, essa peregrinação, as verdades da palavra de Deus se fixavam para sempre na mente dos jovens. Bom, conclusão geral do capítulo 2. Nesse capítulo, que fala sobre a música em Israel, nessa compilação, nesse livro específico, não existem as ênfases sobre a música no templo de Israel. Dentro do templo, fora do templo, que muitas vezes domina os debates e discussões a respeito da música bíblica. Muitas pessoas tentam resolver esse debate apelando para a música do templo. Quais eram os instrumentos que estavam ali, quais não eram, e etc. E eles tentam então tirar conclusões a respeito disso. Mas nesse capítulo, os compiladores não incluíram nada dessa natureza. Agora, interessante que eles incluíram um texto que faz alusão a Êxodo capítulo 15. E ali, se você ler o capítulo 15 do livro de Êxodo, você vê que foi usado no louvor a Deus tambores e dança. E naturalmente, portanto, por esse capítulo número 2 desse livro, nós não podemos proibir os instrumentos de percussão e nenhum outro tipo de instrumento pelas citações desse capítulo. Inclusive, há uma aprovação da música instrumental. E ela fala que se repetia esse cântico de Êxodo capítulo 15. Portanto, nesse capítulo, as expressões mais técnicas para falar de música são as seguintes: a harmonia do canto celestial, do coro celestial, e o cantochão. Agora, de fato, esses são dois termos técnicos, harmonia e cantochão, mas Ellen White não os define musicalmente. Qual é a harmonia do coro celestial? Qual é o tom? Qual é o andamento? Qual é o estilo musical? Qual é a estética musical? Quais são os instrumentos? Ellen White nos deixa no vazio. Ela não diz como era a harmonia celestial em termos musicais. Também o cantochão que eles cantavam nas peregrinações. Eram melodias rápidas ou lentas, fortes ou fracas, tom maior ou tom menor. Inclusive, provavelmente as tonalidades que eles cantavam eram muito diferentes das tonalidades que nós conhecemos hoje, que nós convencionamos usar hoje. Ou seja, mais um capítulo que não oferece um padrão musical objetivo para que ofereçamos juízos musicais. Nesse capítulo só há padrões subjetivos, e cada um, muitas vezes, aplica esses padrões da forma como quer, por razões que só Deus conhece. Para dizer que música é devida, qual é o uso devido da música e qual é o uso indevido. Agora, imagine o seguinte: se a gente começa a fazer juízos humanos sobre isso, e a gente começa a dividir, essa música é devida, essa outra é indevida, como é que as pessoas que forem rotuladas como indevidas vão se defender? Essa é uma pergunta importante, que vai na base dessa questão. E eu queria dar um exemplo bíblico de uma história que não tem nada a ver com música para ilustrar isso para vocês. Satanás chega para Deus e diz assim: Jó não te serve de graça. Ele te serve por intenções o quê? Dos benefícios que o Senhor o dá. Satanás acusa as intenções de Jó e Jó fica sem defesa. Como é que Jó vai dizer: ah, não, as minhas intenções são puras? E aí Jó é envolvido numa trama complicada para demonstrar que ele é fiel mesmo em circunstâncias difíceis. E Jó se prova fiel mesmo em circunstâncias difíceis. Agora, sem essas circunstâncias, Jó não tem defesa da acusação. E assim também, quando alguém na igreja vem e diz assim: quem gosta de música com bateria toca música indevida, que Deus não aceita. Como é que as pessoas que tocam músicas com bateria podem se defender? Muitas vezes, se você compra essa ideia que Deus não aceita a bateria, você vai ver o quê? As pessoas tentando se justificar e vai dizer: está fazendo a obra do diabo, está pecando, está em rebeldia contra a vontade de Deus. Agora, onde é que está na Bíblia que Deus não aceita a música com bateria?
E quando a gente diz isso, muitas vezes as pessoas ficam bravas. Não, mas você está tentando justificar o rock ou a música X ou Y dentro da igreja. Eu não estou fazendo isso, eu estou pedindo o fundamento bíblico. E esse fundamento bíblico nunca foi oferecido dentro dessa discussão. Por quê? Porque ele não existe. A Bíblia não faz juízos sobre estilos de música. A Bíblia faz juízos sobre questões morais. Mentir ou não mentir, se alegrar ou reclamar, ser grato a Deus ou ser ingrato. É com esse tipo de coisa que a Bíblia está preocupada. Não se a tua música tem bateria, tem tom, sol, ré, dó, fá sustenido ou coisas dessa natureza. A Bíblia não condena estilos musicais, e nem esse capítulo desse livro que nós lemos. Será que nós vamos encontrar essas condenações nos próximos capítulos? Participe do estudo online e a gente vai poder descobrir isso juntos. Se você tem alguma opinião a respeito desse vídeo ou sobre o capítulo 3, que é o próximo a respeito do qual eu vou gravar, pode escrever para mim. Na descrição desse vídeo está o meu e-mail, ezequiel.gomes@adventistas.org.br. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.